Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber Marcela Ottoni. Marcela é servidora pública federal, mestra em desenvolvimento sustentável, fundadora do The Second Hand, uma iniciativa focada em economia circular e também representa o movimento Fashion Revolution em Recife. Eu estou muito animada para falar sobre esse tema, a indústria da moda e a moda sustentável. Vocês já pararam para pensar para onde vai aquela roupa que você não quer mais usar e você joga fora? Será que existe fora? E o que acontece com o restante dos tecidos da produção industrial? Para onde vai todos esses resíduos têxteis? Saibam que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo e do planeta. Marcela, que prazer te ter aqui, é uma honra, viu? E eu estou muito ansiosa de a gente poder explorar essas questões tão importantes, né, da moda. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Manu, a abertura do espaço e para a gente conversar sobre esse tema tão relevante como você disse. E simbora, vamos fazer a diferença, você já é uma revolucionária da moda. Você falou isso aquele dia, eu fiquei reflexiva. Primeiro, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Suco OK, que enviou esse suco 100% fruta para nós. É um suco de maçã maravilhoso, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem corantes. Ao Grupo Frutaria, que mandou hoje esse abacaxi maravilhoso. Eles têm uma seleção de insumos orgânicos incríveis e também a Florância Ateliê Botânico, que fez esse arranjo de flores tropicais, que está maravilhoso. E é isso, vamos começar? Vamos embora. Marcela, conta pra gente como surgiu o movimento Fashion Revolution e o que é? Manu, o Fashion Revolution, ele é um movimento que surgiu em 2013 em Bangladesh, após a queda do edifício Rana Plaza, onde funcionavam várias confecções que trabalhavam para grandes marcas globais de fast fashion da moda. Esse edifício ele já havia recebido, inclusive, avisos para desocupação, porque realmente as condições dele já eram precárias, já havia essa ciência. Quando então ele veio à ruína, matando mais de 1.000 pessoas e ferindo mais de 2.000. Todas moda. Empregadas do setor de moda e de grandes players famosos do mercado de moda. Esse ano a gente está completando 10 anos, então é um momento super especial para a gente trazer a temática, porque é um marco esses 10 anos de movimento que vem crescendo e vem lutando para conseguir esse espaço e para trazer essa consciência para os cidadãos acerca da importância. Consciência e conhecimento, né? Porque talvez, assim, com certeza nossos ouvintes não sabem nem o que é que está por trás de tudo isso, Perfeito. Né? Muita gente ainda nem conhece o movimento. Apesar dele ser um movimento muito forte em todo o mundo, a gente ainda percebe o quanto ele é desconhecido. E a moda, ela é muito mais do que vestir, né? Ela comunica, ela gera emprego, né? Gera renda para as pessoas, né? É um mercado importante, né? Que movimenta muito dinheiro. Isso, ela é uma das mais lucrativas. Ela movimenta trilhões anualmente, fatura trilhões anualmente. E esse crescimento é exponencial, inclusive, né? Tanto do consumo como por consequência da lucratividade. Em paralelo a isso, também é exponencial os impactos que essa indústria causa, tanto no viés ambiental como social também. A gente vai tentar costurar um pouco aí desses impactos, né, que são gerados. Eu, como consumidora, Marcela, eu tenho que lhe dizer que eu sou realmente bastante consumidora, né, de roupas, de sapatos, de bolsas, e eu tenho muito que evoluir. Né? Desde que eu tomei conhecimento de muita coisa que está por trás do mercado da moda, eu venho mudando, né? Eu como consumidora. Eu ainda compro de marcas fast fashion, algumas eu já não compro mais, mas tem uma específica que é difícil largar, né? Mas eu sei que não é ideal. Até porque muitas dessas marcas fast fashion, elas são as mais poluentes, né? Que a gente vai conversar sobre esse assunto. Sim. Eu venci também uma etapa que eu acho importante eu falar, que é o uso de pelos de animais. Quando eu era mais nova, eu tinha casacos de pele e eu venci isso. Eu não compro mais. Eu já vendi para second hand os meus que eu tinha, porque assim, eu acho que
é uma transformação que vai acontecendo aos poucos, né? E passo a passo. Perfeito. Mas eu ainda preciso evoluir muito, né? Como eu te falei. E eu acho que as pessoas, que a gente tem que trazer esse conhecimento, né, para as pessoas, de onde veio, né, esse material, daquela roupa que a gente está utilizando, né, de como ele é feito, como é o processo de produção, para que as pessoas tenham ideia do quanto é poluente, né? Eu vi uma analogia que eu achei bem interessante, que é assim: você compra panela na sua casa uma vez por ano. Panela é uma coisa que você compra, mas não é uma coisa que você compra sempre. Sim. Né? Mas roupa a gente está sempre comprando. E aí onde está o fast fashion? Onde está o fast fashion, né? Então eu queria conversar com você um pouco, primeiro, sobre os impactos ambientais, né? Para quem não entende, explica pra gente por que não é legal comprar roupa de loja fast fashion, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade. Explica pra gente. Então, quando a gente fala do fast fashion, traduzindo do inglês, né, ao pé da letra, da moda rápida, o que é que está por trás desse fast fashion? São coleções e coleções que elas foram criadas para serem consumidas de maneira rápida, de fato. Então, peças de vestuário que são para durar anos e anos e anos, elas acabam durando muitas vezes meses. Pois é, às vezes duram dias, né? Às vezes você usa duas você... vezes Perfeito. E já não serve quando mais. Quando usa uma, ou quando até nem usa, todo mundo tem aquela peça ainda na etiqueta que comprou, que ganhou e nunca usou. Então, por trás desse fast fashion está esse consumo desenfreado e esse lançamento de coleções. Tem marcas que fazem 52, 60 coleções por ano. Se a gente for fracionar isso ao longo do ano, são mais de 2 coleções, 3 por mês. Então, de fato, a gente tem que se preocupar e tem que acender um alerta para esse consumo do fast fashion, porque ele é um dos mais nocivos. Pois é, e assim, também a gente poderia trazer para conhecimento, seria o cultivo do algodão, né? A roupa é 100% algodão, né? Sim. Mas existe também, o algodão é bom porque ele demora, parece que de 10 a 20 anos para se decompor, né? É bom assim, mas ao mesmo tempo é utilizado muito agrotóxico para produzir em larga escala esse algodão. Isso. Né? Isso é um dos fatores ambientais bem negativos. Isso. Até a título de curiosidade, o Brasil ele tem uma produção autossustentável hoje de algodão. E o algodão ele se degrada num período menor de tempo do que as fibras sintéticas, mas por trás dessa produção algodoeira está realmente também algo bem nocivo, que é o uso dos pesticidas, dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos e que também. Isso não só vem para a nossa roupa, mas isso contamina o nosso solo, que já é bastante contaminado. Completamente. Né? Marcela, a indústria da moda, ela é uma das mais poluentes, como a gente vem falando, e ela fica em segundo lugar, isso? Das mais poluentes no mundo? Do mundo. Ela polui as águas, ela polui o ar, ela polui o solo. Ela realmente se manifesta com impactos negativos no cenário ambiental das mais variadas formas. Pois é, e assim, a gente falou agora do algodão, mas também tem aqueles materiais sintéticos. Isso. Né? Como, por exemplo, o poliéster. O poliéster, o nylon, tem algum outro, eu até tinha anotado, mas agora, poliéster, nylon e poliamida, né? Que são derivados de petróleo, que muita gente não sabe, né? Combustível fóssil. Que aí termina sendo plástico. Isso. Né? E a partir do momento que você bota a sua roupa para lavar em casa, passa pela máquina de lavar, ela se solta microplásticos, né? Isso que termina indo parar nos mares e nos oceanos. Perfeito. Né? Essa poluição, ela não está só na produção, não está só a nível industrial ou de confecções. Ela realmente começa desde a nossa lavagem doméstica mesmo. Pois é, dentro de casa. Dentro de casa. Né? E como é que vai parar tanto tecido nos mares e nos oceanos? Feito aconteceu, que eu vi no deserto do Atacama, né, no Chile, e também na Ásia. Bangladesh, como é que vai parar tanto tecido assim nos mares? Então, Manu, por trás da produção fast fashion, vamos voltar a ela, né? Ela está sempre aparecendo aí na discussão. Existem as peças daquelas coleções que não foram vendidas até que já vem as novas, já surgem as novas. E aí, essa sobra, digamos assim,
desses tecidos. Eu não vou chamar de resíduos porque realmente são peças que não foram vendidas e tem que sair do mercado e dos estoques das marcas de alguma forma. Já foi por sale ou não vendeu. Perfeito. Já foram colocadas em promoção e não venderam, enfim. E aí, navios, por exemplo, levam todos esses fardos de peças não vendidas. Obrigada, Manu. Levam todos esses fardos de peças não vendidas para esses países, que geralmente são países em condições de extrema pobreza, que reaproveitam aquelas peças para uma revenda, para uso próprio e, inclusive, compram por um valor bem abaixo, mas ainda assim compram. Então, ao final dessa cadeia, nesse descarte das peças que foram produzidas não vendidas, ainda há uma venda, ainda há um lucro mínimo de venda. E aí são descartes realmente que acontecem de muitas maneiras, clandestinas também. E são descartadas, inclusive, de forma completamente ilegal, né? Clandestinas e nocivas. São pilhas e pilhas, toneladas de peças. E na lavagem também, né? É outra etapa que também seria bem poluente, que seria também o tingimento. Perfeito. Né? O tingimento da roupa é outra etapa que é bem poluente aí para os nossos mares e oceanos, né? Parece que eu estava vendo que para o tingimento de uma calça usa 5.000 litros de água, é isso mesmo? 5.196, segundo o último cálculo, para ser mais precisa, perfeito. Mais de 5.000 litros, uma única calça. E uma calça de lavagem básica, tradicional, exatamente. E seria calça jeans, no caso? Calça jeans. A produção de uma única peça. Ô Marcela, e sobre os impactos climáticos, né? A gente está vivendo aí nesse calorão que tem acontecido no mundo inteiro, ou aquele frio que também do nada aparece, Sim. que está acontecendo no mundo inteiro. Como isso se relaciona e tem a ver com essa poluição da moda, se eu posso falar assim, nem sei. Pode sim. Então, Manu, o uso por parte das indústrias dos combustíveis fósseis, ele se dá prioritariamente, e aí há essa poluição atmosférica. O crédito de carbono, para você ter uma ideia, até 2050, o crédito de carbono mundial, se a produção têxtil seguir nesse fluxo, em 2050 o crédito de carbono mundial ele está esgotado. A projeção é essa. Então, é muito sério. Porque sem ar a gente não respira, sem água a gente não vive, e sem as florestas que são destruídas também muitas vezes para essa produção têxtil, a gente também não consegue subsistir. Então, assim, o sistema têxtil ele precisa ser repensado, o sistema da moda ele precisa ser pensado muito urgente. Mas eu acho que também não é só as indústrias repensarem, né? Eu acho que o consumidor principalmente. Com certeza. Né? Porque a gente vive nesse consumo desenfreado, né? Eu, graças a Deus, assim, é engraçado, porque eu nem comentei isso com você, mas eu tenho 3 grupos de desapego no WhatsApp. E os meus grupos de desapego, isso fez com que eu revisse o que eu tinha dentro de casa. Sim. Né? Até a roupa das crianças. E é muito bom, porque lá é uma forma de a gente poder vender a preço de brechó. Sim. Né? E você começa a ver, né? Poxa, tem aquela roupa que a gente nunca usou, que eu tô botando, Henrique nunca usou isso aqui, Maria nunca usou isso aqui, então Sim. Você repensa. Repensa os hábitos de consumo e as formas que a gente tem de aumentar o ciclo de vida útil dessa peça. Nas formas variadas de consumo do mercado de moda, a gente consegue ver a prática circular, que é a que você citou, do desapego, do reuso. A gente consegue pensar no upcycling, que é uma transformação de alguma peça que está, de repente, com alguma avaria. A gente consegue olhar com mais carinho para uma opção de reparo de uma peça, que às vezes está ali guardadinha, Sim. no cantinho, só porque ela está com alguma avaria, alguma falhinha, e a gente vai deixando. E ao invés de descartar, reparar para seguir utilizando aquela peça. A gente consegue a opção do aluguel também, que é interessante. Mas aqui em Recife eu acho que não tem esse negócio de aluguel, né? Se tinha, não rolou, né? Infelizmente, conheço alguns negócios que não prosperaram. E a gente aí o que pensa exatamente, é uma iniciativa incrível e necessária, mas que o consumidor talvez ainda não está tão adepto da adesão no volume que a gente precisa, sabe? E aí
a gente pode entrar até na reflexão sobre esse comportamento do consumidor, que, ainda bem, vem mudando, é um consumidor mais crítico. Inclusive, a agenda da União Europeia ela é completamente voltada para a sustentabilidade. Ela é extremamente preocupada. E a gente ter esse consumidor hoje mais crítico, esse consumidor que busca a informação da marca de quem ele está comprando, se ela realmente se preocupa com os impactos, em reduzir e mitigar esses impactos que ela causa na produção, se ela se preocupa realmente em não ter uma produção em larga escala, desenfreada. Então, na União Europeia, a agenda de sustentabilidade é muito forte. Inclusive, as marcas de luxo, elas têm internalizado muito isso, essas práticas. E a gente, aqui no Brasil, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos também, que traz bastante essa produção. E aí, Pois é, mas assim, esse negócio do resíduo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma coisa que eu acho que na prática não acontece. Ela precisa acontecer ela precisa acontecer e estar sendo trabalhada de maneira bem mais forte e consciente. Como você falou, a educação, a orientação, a informação precisa chegar. Porque hoje a gente já tem, mundialmente falando, um consumidor mais crítico e mais preocupado, que realmente só consome, muitas vezes, das empresas que têm essa preocupação, que mostram ter essa preocupação. Mas eu acho que ainda é a minoria, né? Infelizmente. Infelizmente, Manu. Eu acho que assim, o consumidor, ele tende a evoluir, ele tende a buscar futuramente, eu acredito muito nisso, marcas mais sustentáveis, mas ainda não faz parte do nosso... do dia a dia, do hábito, de você olhar e saber que... quero saber, assim, sei lá, quero comprar... a Zara agora já está utilizando, né? Tem algumas coisas que ela faz assim, não sei se é verdade ou não, né? Mas lá quando você olha a composição, ele fala que foi utilizado menos água, é uma peça mais sustentável. Isso. Enfim, mas tem gente que vai buscar isso. Mas tem aquele cliente que ele vai comprar porque ele gostou da peça, mas ele não está preocupado de como foi feito, como é que foi feita aquela produção daquela peça. Exato. Infelizmente, como você falou, ainda é uma minoria. E exatamente o trabalho do Fashion Revolution é exatamente trazer essa consciência, disseminar essas informações para que a gente consiga que mais consumidores tenham esse olhar, tenham esse cuidado, tenham essa preocupação. Poxa, por que o algodão orgânico numa peça, às vezes é uma peça até mais cara, porque é uma produção que hoje é mais cara. Para o algodão orgânico, livre de agrotóxicos, livre de processos químicos, ele é muito mais caro. Igual a nossa alimentação, né? Um vegetal orgânico que você compra no supermercado, não falando de feirinha de bairro, mas que você vai no supermercado, ele é mais caro do que o comum, né? Infelizmente, a verdade é essa. A associação perfeita. É uma produção mais cara ainda, porque ela demanda um processo produtivo por trás e um investimento por trás bem maior. E fico feliz por perceber que, nesses anos já imersa nas práticas de moda sustentável, nos estudos sobre a moda sustentável, que a gente tem um consumidor também mais crítico e que está buscando mais essa informação, sabe? De conhecer aquela fibra, preferir um linho que é feito com a base natural. Ai, eu tô aqui de linho, viu? Eu disse que você já é uma revolucionária da moda. Eu já lhe disse. Não, mas assim, eu tenho muito a evoluir. Eu acho que eu tenho muito a evoluir em todos os aspectos, assim. Mas assim, eu sempre venho buscando, Manuela, na minha vida, né? Seja com alimentação natural, orgânica, atividade física, vestuário, maquiagem. Eu venho buscando, lógico, ter conhecimentos e fazer escolhas mais assertivas. Mas é algo que eu tenho muito a evoluir, né? A gente falar, Manu, que é 100% sustentável ou alguém ser 100% sustentável é distante. Mas, como você disse, você vem tentando. E cada reflexão, cada mudança de hábito que a gente implanta na nossa rotina, no nosso dia a dia, ou até compartilha com quem está próximo a nós, faz toda a diferença e mostra que a gente está nesse caminho, que por mais que a gente não consiga ser 100% sustentável, tudo que a gente faz em direção a esse comportamento, a
Essa ampliação, digamos assim, dessa consciência mostra que a gente está no caminho. E você está no caminho. Porque tudo que você faz e você acrescenta e você reflete faz a diferença. Na sua casa, com seus filhos, com seu esposo. Então, no seu restaurante, que inclusive, quando eu conheci, me ganhou por esse motivo em especial, pelo seu cuidado com as práticas. E a gente se conhecendo de forma mais íntima, o que você traz de preocupação no teu descarte das embalagens, dos vidros que a gente conversou, isso faz toda a diferença. A compostagem que você faz na sua casa, sabe? Isso aí faz a diferença. E você faz a diferença na sua vida pessoal e profissional. Estamos no caminho. Ô, Marcela, eu estava vendo num documentário, né, que o Brás e o Bom Retiro, por exemplo, eu fiquei assim chocada com essa informação. Lá em São Paulo, eles recolhem por dia por volta de 14 toneladas. Somente no Brás. De resíduos de tecido. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vi que é mais ou menos 16 caminhões diários que levam resíduos de tecido para os aterros. Perfeito. Eu fiquei assim chocada. É isso mesmo. E a fibra têxtil, ela não se decompõe, né? O algodão, ele tem uma vida útil de 10 a 20 menor. Anos, mas a têxtil, que é aquelas que a gente falou... As fibras sintéticas elas demoram 400 anos, ou seja, não se decompõe nunca. Nossas futuras gerações ainda não verão esse material decomposto. Porque 400 anos são 4 gerações. Não se decompõe, né? Não se decompõe. É surreal. Surreal. Marcela, a gente chegou no Momento Verde. Eu não sei se tu assistiu os nossos podcasts. Sim. Mas, assim, o Momento Verde é um momento que a gente faz com que o nosso convidado, ele possa refletir, né? E se ele tem alguma prática de sustentabilidade no dia a dia, na casa dele, que ele pudesse compartilhar com a gente. Você deve ter muitas, eu acho, mas se você não tem, ou o convidado que não tem, a gente meio que faz essa pergunta para plantar uma sementinha para que ele possa refletir sobre algo que ele pode iniciar. Sim. Né? Então, me conta o que é que tu faz em prol do meio ambiente. É algo que tu acha muito legal para contar para os nossos ouvintes. Então, Manu, a começar de casa, a separação do lixo, acho básica. Separação do lixo reciclável, do lixo orgânico. É prática de muitos anos. A adoção de materiais reutilizáveis, como inox, por exemplo, em canudos, em copos. Evito ao máximo o uso de descartáveis, realmente. E quando eu opto pelos descartáveis, sempre os descartáveis que têm a biodegradação na sua composição. É algo que eu sempre observo muito. Quando eu trago a rotina, a lembrança das práticas de vestuário, a gente sempre prioriza, eu sempre priorizo o reuso, o reparo de alguma peça que já não serve mais porque o tamanho está diferente ou porque está com algum tipo de avaria. O upcycling também é uma alternativa que eu gosto muito, que é a transformação. Isso aqui não cabe mais no meu estilo, mas pode ser reinventado. E eu vi até agora, nessa época que está se usando, voltou, né, a tal da bermuda, porque eu acho que passou um tempo que a gente não usava bermuda, né? E aí eu vi algumas blogueiras pegando calça que não usava, cortando e fazendo bermuda. Eu digo, isso é uma boa alternativa. É o upcycling de uma peça. Talvez aquela calça não fosse ser mais usada. Pois é. Mas como bermuda, super será utilizada e aquela peça, a vida útil daquela peça vai ser transformada, né? Verdade. E tem também o que eu acho que você faz também, essa parte de bazar, né? De você pegar a sua peça e fazer ela circular. Fazer essa circular. Perfeito. É uma prática, tudo que não vai mais ser utilizado, ele vai sempre buscar encontrar um novo dono para contar aquela peça vai sempre buscar um novo dono para contar novas histórias. E descarte de vestuário zero. Descarte de vestuário zero. Às vezes uma peça não faz mais sentido para você, mas ela faz sentido para outra pessoa, né? Exato. Às vezes você não usa porque você não gosta, porque não está dando, porque, sei lá, né? Então, assim, outra pessoa vai e pode ou comprar num brechó, Sim. ou você pode doar e dar para alguém, ou dar para uma amiga, uma prima, que vai fazer sentido para ela, né? Sim. Isso é algo que eu acho que a gente tem que sempre estar tentando praticar, porque isso é prática. Sim. Né? Se a gente não pratica, a gente não faz. Né? E se a gente não pratica, a gente vai estar sempre só acrescentando novos itens e nunca dando vazão a eles. E a gente não sai desse ciclo se a gente não entra nessa prática que você citou. Pois é. Marcela, e assim, algo que
que eu me preocupo muito nesses impactos são os impactos sociais, né? Perfeito. Me fala um pouco mais desses impactos, nessas condições, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a condição de trabalho é de forma assim absurda, né, dessas pessoas que trabalham para esse mundo da moda, né, de condições precárias, né, muitas vezes até analogia à escravidão, né. Muitas. Sei que é o segundo maior setor e o segundo que mais escraviza no mundo. Isso. Me fala aí o que é que tu, assim, do teu conhecimento, né, sobre esse tipo de impacto social mesmo. Manu, como eu até citei anteriormente, é uma indústria que movimenta trilhões anualmente, mas que, ao mesmo tempo, paga muitas vezes trilhões de dólares e paga muitas vezes $2 por um dia inteiro de trabalho de alguém que produziu ali várias e várias peças, talvez até centenas de peças num único dia, a $2 de remuneração. Então, as condições, inclusive, do Rana Plaza, que foi o movimento que deu o incidente, que deu início ao Fashion Revolution, as condições elas eram análogas à escravidão, sim, e elas eram precárias desde as instalações, não é à toa que ela veio à ruína. Então, o cenário da indústria de moda, ele também é de muito impacto social. Muitos trabalhadores na informalidade, muitos. Pois é, mas assim, pelo que eu vi, isso não só acontece como aconteceu em Bangladesh, né? Às vezes acontece aqui do nosso lado. Do nosso lado. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu noto que algumas marcas, grandes marcas, né, elas não têm produção própria, ela terceiriza. Ah, mas eu não sou responsável porque eu terceirizei, o lugar que eu terceirizei, trabalho ok, mas sim, aquele lugar vai subterceirizar para outras pessoas. Então, e aí começa, né? Mas muitas vezes eu acho que as marcas não se dizem responsáveis, né? Mas elas têm total responsabilidade, porque a partir do momento que um terceiro, um quarto está produzindo a sua peça, você tem que saber em que condições aquela pessoa está trabalhando. Concordo plenamente, Manu. Né? A responsabilidade de toda a cadeia de suprimentos e toda a cadeia envolvida na produção, ela é sim da marca. Seja nas condições de trabalho, seja nos insumos, na matéria-prima que ela utiliza para produzir aquela peça, ela é responsável em todas as etapas e ela pode mitigar todos os impactos que ela pode causar dessa produção, ambientais, sociais, como estamos falando, e econômicos também. Porque a gente só há de falar em sustentabilidade plena quando a gente contempla o tripé social, econômico e ambiental. É muito comum a gente associar a sustentabilidade à área ecológica e ambiental. É muito natural. Mas a gente só consegue falar, de fato, em sustentabilidade quando a gente contempla, em sustentabilidade plena, quando a gente contempla o econômico e o social também, que é o social que você está trazendo aqui para a gente discutir. E aí a gente há de falar numa empresa realmente sustentável, uma empresa sustentável e responsável. Inclusive, o investimento hoje, os olhos dos investimentos hoje, eles estão nas empresas que têm uma agenda de ESG muito bem organizadas. Então, a questão social, a governança e a parte ambiental tem que ser prioridade para essas empresas, porque assim, até o investimento hoje do mercado, ele demanda que haja, o que me deixa muito feliz, porque no momento que a sociedade, que o mercado cobra isso das empresas, elas se veem num momento, num local, num lugar de mais preocupação. Sabe? E aí a gente começa a gerar esse movimento de mudança. Pois é, mas ao mesmo tempo aí a gente vai falar sobre o greenwash, né? Que muitas marcas e grandes marcas, né, elas se dizem sustentáveis, mas elas fazem muito pouco, né? E acontece muito com grandes marcas. Sim. Né? Muito, muito mesmo. O que é o greenwashing? Também de uma tradução do inglês literal é a lavagem verde, né? É uma maquiagem verde que muitas marcas fazem, muitas empresas fazem, para criar um cenário de preocupação sustentável. Enganar o consumidor, né? E enganar o consumidor. Que hoje isso também vem crescendo, porque como a preocupação desse consumidor vem crescendo com relação a esses bastidores de produção, automaticamente, muitas empresas, se elas não estiverem com essa preocupação, se elas não tiverem com essa agenda de ESG muito latente, ela perde mercado.
perde mercado, perde investimento, perde vendas. E aí a gente vê o greenwashing cada vez mais presente. É um marketing, né? É um marketing verde, quando, na verdade, as práticas ali por trás, elas não acontecem de fato dessa maneira. Elas são maquiadas. Pois é triste, viu? Muito. É triste. Sobre o comportamento do consumidor, né? No Brasil, ele é produzido 8,9 bilhões de peças de roupas por ano. Por ano. O Brasil é um dos líderes de produção do vestuário. Como os consumidores eles podem fazer escolhas mais sustentáveis ao comprar roupas e acessórios? Qual é a dica que você dá? A primeira dica que eu dou é que a gente sempre busque informações acerca daquela marca. Como você deu o exemplo da etiqueta de composição da peça, é muito importante a gente olhar o que é que está por trás ali daquela produção, daquela composição. É muito importante que às vezes você vê assim, linho, aí quando você vai olhar não é 100% linho. Às vezes é 5% linho. E o restante das fibras que compuseram a peça são completamente sintéticas. Acho que a educação e a informação, a busca pela informação, ela é o primeiro pilar. Porque quando a gente está informado, a gente exercita essa crítica, essa autocrítica, a gente exercita a crítica e busca realmente consumir com responsabilidade, porque com a consciência e a busca pela informação, a gente está munido de uma base para a gente realmente consumir com qualidade. Mas a principal dica que eu dou é realmente a busca pela informação. Como as matérias-primas, o Econylon, por exemplo, é uma matéria-prima incrível. O Econylon ele é produzido pelos plásticos coletados de lixões e aterros. Ele é produzido de redes de pesca. Eu acho que eu acho que a Adidas, se não me engano, ela usa Econylon em alguns tênis. Usa sim. E é incrível isso, né? Já que você vai comprar e quer comprar um daquela marca, tenta comprar um consciente. É uma produção. Tem uma marca de uma roupa de um amigo meu, que até ele fez aqui um podcast comigo, chama Tchau. E a Tchau, eles têm uma linha de sustentabilidade que é feita de garrafas PETs. Sim, e tem umas frases bem legais, assim, bem inspiradoras. São lindas as peças, inclusive. Meu esposo foi comprar a dos Canudos. Se apaixonou pela dos Canudos e é exatamente isso. Parece um canudo, mas não é só um canudo e tal. Eu achei muito interessante. A peça cheia de design, super cheia de qualidade. E uma marca pernambucana trazendo isso, assim, meus olhos brilham, sabe, com essas iniciativas. Ô, Marcela, eu queria falar um pouco sobre o upcycling. Tem um presente que eu vou te dar aqui, que ela é feita através de uma empresa que ela vive desse upcycling. Então, eu queria que tu explicasse o que é o upcycling para os nossos ouvintes. Manu, o upcycling, ele nada mais é do que uma reinvenção da peça. Como o exemplo que você trouxe da calça que virou uma bermuda, a gente pode transformar várias peças, por exemplo, de jeans, a gente pode transformar em uma única peça. Eu ganhei um presente da Cris Barros, quando elas vieram abrir uma loja aqui em Recife, no Rio Mar, e eu ganhei uma peça que lá ela dizia que era de tecidos que eram guardados nos estoques e que, tipo, não rodou a coleção, sobrou aquele tecido e elas estavam fazendo peças para dar de presentes a influenciadores. Eu amei receber a peça. É incrível. A Farm também tem essas coleções. O Refarm, por exemplo. Não sei se você já conhecia. Não conhecia não. É feita completamente a partir de estampas. Inclusive, peças que nas peças são compiladas várias estampas para compor uma nova peça. E utilização também de peças não vendidas, transformadas, por exemplo, uma jaqueta num cropped, num coletezinho, já como uma outra coleção, são literalmente reinventadas, sabe? Pois é, aqui no restaurante o que ia pro lixo, a gente fez um upcycling na comida e aí ele vira shot. Eita. E a gente dá de graça para os nossos clientes. Que bacana, mano. Na verdade, é todo o resíduo, os talos, sabe? Sim, sim. Pedaço de folhagem que a gente não utilizou por alguma, sei lá, porque não estava bonita, porque, enfim. Processa. A gente processa e faz uns shotzinhos e a gente dá de graça para os nossos clientes. Aí o shot de boas-vindas é feito através de uma
reaproveitamento Sim. total do alimento. Faz com que isso diminua o nosso desperdício, o nosso Perfeito. lixo, né? Que ele ia ser compostado. Sim. Né? A Love Trash, eu já vou me adiantar, porque eu acho que tem tudo a ver, eu vou falar sobre isso agora, né? Esse presentinho que você vai ganhar, que é essa sacola, e ela é um upcycling. Sim. Isso aqui é um material, é um resíduo de cortina de indústria têxtil, que ia para os aterros, iria para os lixões. Sim. E essa empresa fornece para a Love Trash esse material que ia ser descartado para que seja dado uma nova vida. Sim. E é uma empresa bem bacana, que tem fins lucrativos, mas elas são costuradas por mulheres daqui do Pina, né? Então, assim, mulheres que viviam em estado de vulnerabilidade e aí trabalham para essa empresa chamada Love Trash e eles fazem diversas coisas. Então, esse é um upcycling bem bacana. Então, esse aqui é presente seu, viu? Incrível, Não é incrível? Se você não conhece a marca, ainda mais você pode conhecer, que é de Belo Nascimento. E incrível. eu acho incrível. Ai, e que essa coisa madeirinha, linda, essa madeirinha também é um upcycling da madeirinha da cortina. Nossa, então ela reaproveita tudo, essa né? empresa das cortinas, ela tirou o certificado lixo zero. E ela é a primeira empresa de cortinas no Brasil com esse certificado. E conheço a certificação e eles são super rigorosos, viu? Se ela recebeu a certificação, ela tá muito, muito, muito de parabéns. Tá incrível, amei muito. É linda, né? E saber que ela também promove a transformação de realidade social. Pois é. Então, acho que a gente vai trocar presentes. Acho que a gente vai trocar presentes, viu? Eu vou ganhar um livrinho. Vai ganhar o livro da Revolução da Moda, que é um livro exatamente de autoria de Fernanda Simon e Heloísa Artruso, que são do Fashion Revolution Brasil. E mais uma leitura aí para você. Já sei que você gosta muito de ler. Eu gosto. Deveria ler mais, mas eu adoro. É uma leitura agora para você mergulhar ainda mais nesse universo. Obrigadíssima. E como ser voluntário do Fast Fashion? Como é que a pessoa que quer se tornar voluntário, como é que do Fast Fashion, do Fashion Revolution, como ser voluntário do Fashion Revolution? Me diz aí. E o que é que o voluntariado faz também? Para se voluntariar ao Fashion Revolution, meus contatos, aqui em Recife especificamente, meus contatos estão disponíveis, Instagram, e-mail, basta entrar em contato, porque a gente tem períodos no ano específicos que a gente consegue fazer esse cadastramento, as entrevistas de voluntariado. Então, se você é um entusiasta da moda, se você trabalha com moda, se você, enfim, gosta de moda, basta me procurar aqui em Recife. A ideia é que a gente realmente torne essa rede ainda maior, que a gente aumente a força do movimento, porque é uma temática urgente. E estou à disposição para que a gente aumente essa rede, né, na nossa cidade. Basta entrar em contato que a gente vai conversar para você poder fazer parte da equipe Fashion Revolution Recife e Brasil. Pois é, e assim, com relação a essa conscientização, o primeiro passo para essa transformação é a conscientização. O primeiro. Né? E isso começa através da conscientização e do conhecimento, que é isso que a gente quer trazer, né, através desse podcast, é fazer com que as pessoas se transformem, né, nem que seja um pouco que seja, para que a nossa vida, né, e a vida do planeta tenha um benefício aí que não é a curto prazo, né, é a longo prazo. No médio e longo prazo, perfeito, né? Manu. Sustentabilidade não é uma tendência, eu adoro essa frase, ela não é uma tendência, ela é garantia de futuro. Se a gente não se preocupar com esses impactos, a gente pode, muito brevemente, a gente pode abreviar, digamos assim, esse nosso futuro, sabe? Mas é isso, essa frase realmente é uma frase assim que é um mantra para mim, sabe? Sustentabilidade não é tendência, é garantia de futuro, sabe? Não é uma tendência de moda. Não é moda. Tá na moda ser sustentável, tá na moda comprar uma peça produzida com uma matéria-prima sustentável. Não é sobre isso, né? É realmente urgente, é uma preocupação urgente. Marcela, eu queria te agradecer. Queria que tu falasse as tuas redes sociais, claro. A do Fashion Revolution, do movimento, né? Para que a gente possa, para que os nossos ouvintes possam lhe seguir no Instagram, seguir o Fashion Revolution, ter mais conhecimento, enfim, fala as tuas redes.
Então, no Instagram, o Fashion Revolution Global, ele está como o arroba é @have. O nacional, arroba @Brasil. E o meu Instagram, Marcela Ottoni. Estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas sobre a temática, para a gente discutir, para a gente se conhecer e poder realmente fazer essa troca mesmo, rumo a essa transformação, rumo a essa mudança. E quem quiser fazer a diferença, estamos aí, né, Manu? Obrigadíssima, viu? Eu que agradeço a você. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Não se esqueçam de curtir o episódio, compartilhar, se inscrever no canal. Siga também o nosso Instagram, @SigaManuCast. Até o próximo episódio. Tchau!